A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Eu espero que você, sua casa, sua família estejam protegidos pelas mãos poderosas do nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando nessa pré-aula com subsídios para que você tenha um apoio teológico e bíblico e também histórico para as suas aulas, para o seu plano de aula da Escola Bíblica Dominical. Se porventura você entrou aqui nesse canal, você não é estudante de escola bíblica, não é professor, não é superintendente e de repente não sabe nem o que está fazendo aqui, seja também muito bem-vindo. Você vai aproveitar esse momento para estudar conosco a palavra de Deus. Eu quero me apresentar, você que não me conhece, sou o seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano, e junto estaremos nessa empreitada, fazendo essa viagem por alguns endereços ordenados por Deus. E com a permissão de Deus, iremos estudar hoje, dar prosseguimento ao assunto concernente à antropologia bíblica. E dentro do assunto de hoje, há muitas ramificações, muitos conceitos, inclusive teológicos, a respeito do assunto de hoje, que não é um assunto fácil. Hoje o assunto que nós vamos falar, nós vamos abordar a queda do homem, nós vamos falar sobre vários aspectos dessa queda. Então o assunto de hoje não só aborda a antropologia bíblica, como assunto também, além da antropologia bíblica, ele aborda a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e também a martiologia, que é a doutrina do pecado. Então nós vamos estudar um pouco sobre a doutrina do pecado, a martiologia, nós vamos estudar sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, e também a antropologia, a doutrina do homem, o estudo do homem, isso biblicamente falando. Então o texto-chave, o clássico, para nós entendermos a respeito desses assuntos, é Gênesis capítulo 3. E o tema da lição hoje é a lição de número 7, cujo tema é a queda do ser humano. Então nós vamos falar sobre a queda, as suas consequências, o que aconteceu ali. E o objetivo central desta lição é o seguinte: o objetivo é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Conscientizar acerca da gravidade da queda. E nós vamos falar sobre 3 objetivos específicos, que é falar sobre o livre-arbítrio. O segundo objetivo é pontuar a respeito da queda como um evento histórico e literal. E o terceiro objetivo é mostrar as consequências dessa queda, da queda de Adão. Então seja bem-vindo, venha conosco. Você que está entrando nesse canal hoje ou também já nos conhece, por favor, de imediato, antes de darmos início a essa aula, aqui embaixo, você que não é inscrito, faça a sua inscrição. Isso é muito importante para que esse canal cresça. Tem esse canal também como parte da sua igreja, como uma família. E nós somos uma família. Então seja bem-vindo a essa família, se inscrevendo do lado. Ative o sininho para ficar por dentro das notificações e dos vídeos que mandamos semanalmente para as pessoas que são inscritos neste canal, tá bom? Seja bem-vindo. E desse lado aqui, não menos importante, deixe seu like, o seu joinha. É muito bom deixar o joinha, porque aí o YouTube vai entender que este assunto, o conteúdo está sendo de relevância para você, para a sua vida. Para que esse conteúdo seja levado adiante, é necessário que você deixe o seu like, o seu joinha. Às vezes nós temos, por exemplo, 100 visualizações e 10 likes, 200 visualizações e 20 likes. Então, geralmente, os números de joinha, de like, estão muito abaixo das visualizações. Então, visualizando e deixando o seu like, você vai estar contribuindo, colaborando. Afinal de contas, não te custa nada fazer essa missão. Então, por favor, me doe um pouco do seu tempo para estudarmos juntos hoje. E para entrar no assunto, aqui a nossa lição que nós estamos estudando pelas lições, a revista da CPAD, as lições são da revista da CPAD, comentada por um grande professor, o irmão Claudionor de Andrade, o pastor Claudionor, que é um grande homem de Deus, um grande mestre. Ele está comentando essa lição dentro desse trimestre, primeiro trimestre de 2020. Então, janeiro, fevereiro e março, nós estamos abordando o assunto de antropologia bíblica. E hoje, dentro desse tema, a queda do ser humano, ele colocou como texto áureo, texto base, Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram. Então, o apóstolo São Paulo, ele fazendo um diagnóstico ali em Romanos, inclusive Romanos é a carta que fala sobre justiça ou justificação e salvação, é o oceano teológico a respeito da salvação. É o livro com certeza mais completo, a epístola mais completa que aborda o assunto da salvação de Gênesis a Apocalipse. Ninguém foi tão profundo, ninguém foi tão objetivo e ninguém foi tão claro quanto o apóstolo nessa ocasião, como ele foi usado por Deus para nos deixar esse tesouro, esse legado. Romanos no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele faz uma definição semelhante ao salmista, que diz que não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer. E ele ali no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz que a língua do homem é uma língua de lisonja, a sua boca é um sepulcro aberto, seus pés é ligeiro para cometer erros, para tropeços, para cometer suas mãos rápidas para cometer desatinos. Ou seja, o homem inteiro, quando vai fazendo as suas divisões, dividindo os seus membros, nada escapa, nada no homem presta. E fazendo o diagnóstico daquele raio-x que o apóstolo tira, aquele raio-x no capítulo 3, versículo 10, terminando aquele diagnóstico, o resultado é o versículo 23. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nada escapa e ninguém escapa. O homem estava miseravelmente condenado ao inferno, condenado à morte eterna. E é sobre essa questão que nós vamos estudar nesta oportunidade. Para entrar nesse assunto, eu aqui pontuei algumas coisas que seria muito interessante falarmos sobre o livre-arbítrio, a soberania divina e também a nossa responsabilidade. É importante saber que o livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de fazer escolhas e tomar decisões baseado ou não na lógica, na razão e nos seus sentimentos, e contrário ou não à sua própria natureza. Isso é livre-arbítrio. Ou seja, em suma, livre-arbítrio seria a liberdade de escolhas e de tomar decisões. Então, o homem, ele pode tomar a decisão e fazer a escolha que ele quiser. Ele planta o que ele quiser. É inevitável apenas para o homem a sua colheita. Ele planta o que ele quiser. Agora, sabendo que o que ele plantar, a sua colheita será inevitável. Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Ou seja, Deus deu possibilidades do homem ter acesso a todo tipo de semente, sabendo que a semente que ele plantar, mais tarde ele vai colher. Isso é o livre-arbítrio. Mas dentro desse assunto surgiu várias ideias e teorias, inclusive ramos da teologia, a respeito do livre-arbítrio, da possibilidade de ser verdadeiro, de não ser, de ser totalitário, de não ser. Então, quando falamos em livre-arbítrio, por exemplo, eu como um bom assembleiano pentecostal, eu acredito, nós seguimos a teologia de Armínio, o arminianismo, ou seja, Jacó Armínio, que era um grande teólogo da Holanda, ele falou sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade do homem fazer suas próprias escolhas. Já João Calvino, o francês, que foi sem dúvida um dos maiores teólogos da história da igreja, aquele homem, o teólogo João Calvino, francês, dizia que Deus, pela sua soberania, já tinha predeterminado todas as coisas. Então, dentro dessa predestinação e predeterminação, o homem era apenas um fantoche, falando de uma forma mais clara. Ou seja, o homem era títeres, um autômata, um boneco, um robô, um androide. Era como se o homem não tivesse vontade própria, ou se a vontade própria do homem ela não prevalecesse. Então, dentro dessa doutrina que era contrária ao livre-arbítrio, essa doutrina era o determinismo. Havia dois tipos de determinismo, como há ainda hoje. Existe o determinismo que é radical ou absoluto, e existe o determinismo moderado. Qual é a diferença dos dois? Ambos dizem o seguinte,
que tudo que acontece, as piores atrocidades da terra, naturais ou humanas, é pela vontade de Deus, foi Deus que fez com que isso acontecesse. As duas formas é uma maneira até carrasca de ver Deus, porque a grande diferença é a seguinte: nós não podemos misturar as coisas e achar que a soberania divina seria a tirania divina, porque Deus não é tirano, Deus é soberano. Deus, ele não é um déspota, Deus, ele não é um ditador, Deus, ele respeita a vontade do ser humano. Então, o maior atributo dos 49 atributos de Deus, o maior de todos eles, sem dúvida nenhuma, é a sua santidade. Mas entre os grandes atributos de Deus, da sua santidade, seu amor, a sua justiça é um dos maiores atributos. Então, Deus, dentro do atributo justiça, Deus nunca, jamais vai interferir na vontade de alguém que sabe o que está fazendo e pode e quer arcar com as consequências daquilo que está fazendo. Por mais que Deus ame, por mais que Deus saiba o que vai acontecer, Deus não se interfere, Deus avisa. É como alguém que coloca a placa de trânsito, mas ele não tira a curva do lugar, a curva continua no lugar. Mas você podia tirar a curva, por que não tirou? Porque tinha uma placa avisando, não precisava tirar a curva, precisava que o condutor do veículo observasse a placa, ou seja, aquilo que é lei, que está proibido, não faça, não é para fazer. Então, como a lei não foi respeitada, e o sujeito ele caiu desgovernado com o seu veículo, ele não respeitou aquela placa de trânsito, aquela observação, aquela advertência, aí ele acabou pagando um alto preço. Isso é que acontece com os seres humanos. Então, o livre-arbítrio, ele é uma doutrina bíblica que mostra que Deus, ele tem poder sobre o homem, mas ele não que ele não tenha poder. Pela sua justiça, ele não se interfere nas decisões do homem. Isso faz parte da soberania de Deus. Deus não é tirano. Porque o que se prega, quando se fala no determinismo, tanto totalitário ou radical, como também um determinismo moderado, que Deus ele não usa a mão do pecador, mas está por trás da influência do pecador para cometer as piores atrocidades debaixo da vontade de Deus, isso aí nos indica um Deus carrasco, isso aí nos indica um Deus cruel, isso aí nos indica um Deus que ele não tem nenhuma compaixão, nenhum amor pela humanidade. Na verdade, quem tem esse perfil são os deuses do panteão grego e os deuses do panteão romano, aonde eles estavam brigando, aonde eles estavam nas suas orgias, o deus como Zeus, Júpiter, que seria a mesma divindade, aonde eles estavam guerreando entre eles, eles faziam com que os seres humanos, que são os seus adoradores, seriam os seus fantoches, e aquilo que os deuses passavam em seus panteões, eles refletiam aquilo para a humanidade. Então a humanidade só vivia em guerra por conta do deus Ares, a briga com os Zeus, enfim. E todos os panteões de outras culturas também faziam esse tipo de observação. Deus é diferente, Deus não é tirano. Agora a grande pergunta é, se Deus ele tem todo o poder e ele é amoroso, ele não pode ser 100% uma coisa e 100% outra. E isso são os argumentos dos ateus. Por quê? Porque os ateus dizem o seguinte: sendo Deus todo poderoso, como ele não pode extinguir, exterminar a maldade do mundo? Em contrapartida, sendo Deus tão amoroso, por que ele não extermina toda a maldade? Então ele não tem todo o poder, ele só tem amor, porque se ele tivesse todo o poder com o amor que ele tem, ele exterminaria toda a maldade. Então esse Deus, segundo os ateus, ou não é 100%, ou ele não pode ser 100% amoroso, ou 100% todo-poderoso. Lhe falta alguma coisa. Na verdade, Deus ele é 100% amoroso, Deus ele é 100% poderoso, ou seja, onipotente. A grande questão é que se esquecem da justiça de Deus. Deus é justo e dentro da sua justiça, Deus ele não comete nenhum tipo de tirania, Deus não é ditador, senão Deus estaria obrigando os seres humanos a adorá-lo pela sua própria vontade, e Deus não faz isso. Ou o homem adora a Deus e o ama por aquilo que o homem sente de Deus, que Deus é, ou para Deus isso não é válido de maneira nenhuma. Aquele Deus de barganhas
de trocas de interesses, é um Deus que não é bíblico. Um Deus que é pregado em algumas culturas do neopentecostalismo, me desculpe, é um Deus de barganha. Isso não é o Deus legítimo da Bíblia. Isso não é nem o evangelho legítimo, porque a Bíblia mostra um Deus que ele mostra os caminhos. Por isso que a Bíblia diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque espaçosa é a porta que conduz à perdição. Estreita é a porta, apertado é o caminho. Então Deus, ele dá sempre duas opções. Então quando a gente vai conhecer o livre-arbítrio e a soberania de Deus, a gente entende que Deus é soberano e Deus não é tirano. É bom saber disso. Então, embutido nisso aí está a nossa responsabilidade e a vontade de Deus. Romanos diz assim: apresentei-os, rogo-vos, porém, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De forma simples, Paulo está mostrando as três vontades de Deus: boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Teologicamente, chamamos essas vontades de vontade diretiva, permissiva e soberana. Para se entender a soberania de Deus, é necessário entender as suas três vontades: permissiva, diretiva e soberana. Então, dando um exemplo aqui, você está numa margem do rio, Deus tem a vontade soberana, um plano, um projeto, como ele tinha com Jonas, para você estar no outro lugar, na outra margem. Isso independente do que você pense, do que você queira. Isso é uma vontade soberana de Deus e ninguém pode questionar. Paulo diz no capítulo 9 de Romanos que não pode o barro ou o vaso questionar com o oleiro. E realmente não pode. Quem dá forma, quem dá acabamento é o oleiro. Então Deus sabe o que faz com a sua criação e com a sua criação e com as suas criaturas. Então nesse quesito aí, se é para você chegar do outro lado, essa é a vontade soberana de Deus. Haja sol, haja chuva, você vai chegar. Agora, para você chegar, e Deus te direciona a pegar um barco. Deus coloca alguém na tua frente com um barquinho para você pegar o barco de forma mais confortável possível, chegar ao outro lado. Então nós vemos aí a vontade soberana de Deus, que é você chegar do outro lado, e a vontade diretiva de Deus é Deus te direcionando um barco, te dando uma direção para que você atravesse do outro lado da forma mais segura para você, da forma, vamos dizer assim, mais confortável. Foi o que ele fez com Jonas, colocou Jonas no barco direitinho, só que Jonas, ele pegou outro endereço. A mesma coisa, você está dentro do barco, de repente, por um motivo ou outro, você pula fora do barco. Vem uma tempestade e você pula fora. Então, no momento que você pula do barco, você tenta remar ao contrário para voltar à margem, só que a vontade soberana de Deus é que você chegue desse outro lado. Aí vai entrar a vontade permissiva de Deus. Deus permite que algumas coisas aconteçam nesse intermédio, que você, em vez de estar no lugar seguro que Deus te colocou, que foi em um barco para atravessar do outro lado para cumprir a vontade soberana de Deus, você mergulhou no rio, no mar, e no mar bravio você vai ter alguns prejuízos. Esses prejuízos, Deus vai permitir que você passe por eles. Aí entra a terceira, que é a vontade permissiva de Deus. Mas independente que você sofra prejuízo, sofra danos, não sei se Deus vai pegar um crocodilo, uma baleia, um peixe grande, até uma sardinha, um pescador, alguém vai te atravessar para o outro lado, porque a vontade soberana de Deus ela vai ser cumprida. Então nós vemos aí, a vontade soberana de Deus, que você chegasse do outro lado, a vontade diretiva, ele te direcionou um barco, mas às vezes nós não cumprimos a vontade diretiva de Deus, saímos da direção, como o povo de Israel. O percurso que seria de 11 dias ali, o trajeto no deserto, entre 11 e 15 dias, demorou 40 anos, mas eles chegaram lá. Agora, claro que Deus deu uma direção, eles saíram da direção, aí entrou a vontade permissiva de Deus, mas mesmo dentro da vontade permissiva de Deus, Deus poupou a vida daqueles que ele havia prometido chegar do outro lado, e chegaram, porque o que Deus ele prometeu na sua vontade soberana, ele cumpre. Agora, infelizmente, dentro do livre-arbítrio do homem, o homem segue ou não a vontade diretiva de Deus, ou seja, a direção de Deus, o homem tem opção de segui-la ou não. Assim, toda a nossa vida, tudo que fazemos, consciente do que estamos fazendo, nós vamos arcar com as consequências. Isso é bíblico, isso é livre-arbítrio. E para concluir essa parte de livre-arbítrio, é preciso ler
o capítulo 53 de Isaías, 2 versículos. Diz assim, versículo 6: Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos aqui é uma palavra inclusiva, ou seja, ninguém ficou de fora. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas o versículo 11 diz, e por que nem todos são salvos? Agora a grande pergunta, já que ele morreu por todos e por que nem todos são salvos? O versículo 11 diz assim, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidades deles levará sobre si. Ele não vai justificar todos, vai justificar a muitos, porque a iniquidade dele levou sobre si. Ele morreu para levar a iniquidade de todos e acabou justificando não a todos, mas a muitos. Por que essa grande diferença? Os arminianos, como eu, que sou assembleiano pentecostal, defendem a tese de que ele morreu por todos, mas nem todos serão justificados. Por quê? Porque foi predestinado? Não, absolutamente. Os calvinistas, aqueles que acreditam nas teorias de João Calvino, diria que nem todos vão ser salvos porque ele já predeterminou quem entraria no céu ou quem iria para o inferno. Isso aí seria uma crueldade, estaria tratando Deus como um tirano. A grande verdade é que desde o capítulo 15 de João, versículo 16, Jesus falou, vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto fizerem em meu nome, pedindo ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, Jesus que nos escolheu, se formos perceber naquele contexto, como ele falou que escolheu cada discípulo, a Bíblia mostra ele andando na praia, chamando Pedro, chamando André, chamando João, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros mais, né? Até mesmo Natanael, Mateus cobrando impostos. Então Jesus ele chamou. Agora a grande questão, quando ele chamou, ele escolheu, não foi o discípulo que veio e escolheu ele que escolheu cada um. Mas Jesus até hoje ele anda escolhendo homens, ou seja, fazendo o convite. Qual é o convite de Jesus? O convite está em Mateus capítulo 11, versículo 28. O convite está dentro da soberania de Deus, porque a vontade de Deus é como se salve. Então Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse, vinde a mim todos, está aí uma palavra inclusiva de novo. Ele não distingue aí se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, mas ele fala todos. Vinde a mim todos que estás cansado e sobrecarregado, ou cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Então Jesus ele lança o convite. Para falar melhor a respeito, por exemplo, o convite é lançado. Agora atender o convite só atende quem quiser. Eu já falei isso antes. É como se eu fosse fazer o aniversário da minha filha, dou o convite aos meus amigos, mas vão ou comparecem ao aniversário aqueles que quiserem. Em Lucas capítulo 14, versículo 15, a Bíblia mostra a partir dali que aquele pai de família que deu uma grande festa chamou alguns amigos específicos para estar naquela festa. Só que o primeiro deu a desculpa de que havia comprado um campo, precisava ver a terra, o outro comprou algumas juntas de boi, precisava aparelhar, experimentar, ver os bois. E o terceiro disse que havia acabado de casar. Então são três desculpas infundáveis. A primeira porque nenhum judeu compraria uma terra sem antes saber se ela é produtiva ou não. O segundo, nenhum compraria uma junta de boi sem pelo menos experimentar, porque eles costumavam colocar um boi velho com um boi novo para que o boi velho ensinasse o boi novo qual era o caminho. Então eles tinham que ver a saúde do boi, o porte do boi, o tamanho do boi. Eles o faziam antes de comprar. E a terceira e última desculpa, que o homem disse que tinha acabado de casar, sendo que um judeu, quando acabava de casar, ele ficava 7 dias sem ter contato com a sua esposa, ou seja, ele não tinha ocupação nenhuma com a esposa, compromisso nenhum de estar ocupado com ela nos 7 primeiros dias do casamento. Então eram 3 desculpas que é baseado na questão da ocupação pessoal com a profissão ou ocupação profissional, outra desculpa é a família e outra desculpa é até mesmo o ministério, cada um inventa uma desculpa. E tem vários outros tipos de desculpa. A grande questão é que Deus não aceita desculpa, que nesse mesmo texto, agora Jesus, ele manda com que os seus discípulos saiam convidando nas ruas, vielas, nos becos, todas as pessoas que quisessem fazer parte dessa grande festa. Então Deus faz isso até hoje. Jesus, ele nos escolheu. Agora, o convite dele, que ele disse, vinde a mim, o homem aceita se quiser. 1 Timóteo capítulo 2, um texto clássico a respeito disso, versículo 3, 4 e 5, que isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos, está aí a palavra inclusiva de novo, todos, quer dizer que ninguém fica de fora, todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da salvação, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo.
Deus quer que todos se salvem. Agora, nem todos querem se salvar. O convite está sendo lançado. A igreja trabalha para Deus, fazendo esse convite, estendendo este convite. Mas o homem aceita ou não. Essa é a realidade bíblica. Então, o homem ele traz no seu bojo as consequências da queda, a consequência do pecado. E vamos falar sobre a queda do homem, a queda da humanidade, como um acontecimento literal histórico. Isso não é um conto de fadas, não é uma poesia de cordel, não é uma mitologia, é uma realidade bíblica, escriturística e literal. A Bíblia mostra aquela narrativa do capítulo 2 e 3 de Gênesis, principalmente o capítulo 3, onde depois que o homem foi criado, estava ali ocupando o Éden, e Eva, ela foi enganada pela serpente, comeu do fruto e deu o fruto para o seu marido. Isso é um texto que você já sabe de cor, e você que não conhece muito, estou te convidando a ler o capítulo 3 de Gênesis. Então havia possibilidades do ser humano não cair se, por exemplo, o diabo não existisse. Claro que havia possibilidade de cair, porque o homem, segundo a doutrina do pecado original, o homem já nasce propenso à queda, o homem já nasce tendencioso à queda, o homem ele nasceu com a inclinação para o erro, ou seja, o desejo, a curiosidade humana, mesmo Eva vivendo os seus melhores momentos de pureza, de graça, de inocência, porque nós entendemos que a Bíblia demonstra 6 dispensações. E nessas 6 dispensações, a Bíblia mostra a dispensação da inocência. Depois que eles perderam a inocência, a dispensação da consciência. Depois do governo humano, a dispensação patriarcal, a partir dos patriarcas, a começar de Abraão. Depois a dispensação da lei. E agora a 6ª e a penúltima dispensação da graça, que dará lugar à dispensação milenial. Cada uma dessas dispensações terminou com um juízo, com uma ação de Deus devido à sua justiça. Deus aí operou para que começasse outra dispensação. Por exemplo, a da inocência. Quando os homens perderam a inocência, o casal pecou, errou, Deus tirou do paraíso. Aí deu início a uma nova dispensação, uma nova era, uma nova época, que era a da consciência. Agora as pessoas passavam a ser conscientes do seu pecado, do seu erro, até o dilúvio. Quando o homem, consciente do seu pecado, continuava errando, aprontando e fazendo, aí veio o dilúvio. Aí depois do dilúvio, governo humano, o homem era seu próprio governante, seu próprio governador, e dentro daquela anarquia, o homem quis fazer a Torre de Babel, e Deus destruiu a torre, espalhou as nações, enfim. Deus sempre tratou o final de uma dispensação e o início da outra com uma espécie de juízo. A grande questão é que essa queda ela foi literal. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Timóteo, a partir do versículo 14, que Deus fez Adão e Eva. E a queda começou a partir de Adão, ou seja, quando Eva comeu o fruto proibido, ali a humanidade ainda não havia caído. Caiu quando de fato Adão comeu. Por que a diferença? Porque Adão era o cabeça, porque Adão era o sacerdote, e Adão poderia dizer não, porque Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. Quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele disse que eu temo que alguns de vós sejam enganados como Eva, na sua inocência, foi enganada pela serpente. Enquanto Eva, ela infelizmente comeu enganada, apesar que sabia o que estava fazendo, mas dentro da sua inocência ela foi ludibriada pela serpente. Agora Adão não, Adão comeu com pura consciência, ou seja, é como se fosse um pecado premeditado. E aí naquele DNA cultural, agora Adão passa para os seus herdeiros a herança do pecado. É por isso que esse é o pecado original, ou seja, original não é porque os outros pecados sejam genéricos, original é porque é o primeiro, ou seja, como alguém faz o primeiro carro, o protótipo, o molde, a forma, e os outros que saem dali, saem do original, ou seja, os outros é como se fosse réplica do original, mas tão verdadeiro, tão real quanto o original, porque a grande questão de ser original é de ser o primeiro, ser a matriz. Então aquele pecado que foi o pecado matriz, o pecado original, fez com que a humanidade desse prosseguimento à sua queda, infelizmente. Aí vemos aí a grande catástrofe de Caim matando seu próprio irmão, e toda a geração de Caim, a partir também de Lameque, que foi o primeiro a praticar a poligamia e a cometer também um crime, um assassinato. Então vemos aí gerações e gerações de homem perverso, a partir desse DNA cultural, o pecado embutido na raça humana através da natureza decaída, da natureza pecaminosa.
E Eva ali foi tentada, e a Bíblia mostra os estágios daquela tentação. Por exemplo, lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem aquilo que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Isso vem do mundo, isso não é do Pai, é do mundo. Então, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Quando a Bíblia fala em concupiscência, fala em desejo carnal. Então, a Bíblia mostra aí desejo dos olhos, desejo da carne e decaída, queda, soberba da vida. A soberba, ou seja, a vontade do homem ser superior à sede de poder. Aquela vontade já habitava em Eva. Mas é necessário falar o seguinte, que toda a tentação ela começa na mente, ela começa, o campo de batalha das tentações é o campo de batalha da mente. Por isso que uma das armaduras que Paulo fala no capítulo 6 aos Efésios, versículo 10, ele diz, no demais, irmão meu, revestivos do Senhor e da força do seu poder, fortalecei-vos de toda a armadura de Deus. Então, fortalecendo o Senhor na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, e dentro daquelas armaduras, ele fala sobre o capacete da salvação, porque capacete protege a cabeça contra os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são os pensamentos flutuantes, ou seja, ideias de pensamento. Nossa memória, nosso cérebro, ele se divide em duas partes. Então, a parte esquerda e a direita. Um faz com que você olhe para frente, o outro faz com que você olhe para trás. E nessas duas áreas, o diabo ele tenta operar, nesses dois processos mentais. Qual é o processo mental? A parte que faz você pensar para frente é a parte da imaginação. Nela está embutido, por exemplo, a criatividade e até mesmo a curiosidade. A curiosidade faz você pensar para frente, tipo assim, e se eu fizer? Aí você vai maquinando. Então, esse é um processo mental natural. O diabo se utiliza desse processo mental natural para tentar o homem. Como também o diabo ele pode usar o outro processo, que é o processo da memória. Ou seja, o homem faz... esse processo faz com que o homem olhe para trás, que é o processo da memória, o processo das lembranças. Então, o diabo tanto opera na mente do ser humano através de lembranças, como também através de imaginação. No caso de Eva foi imaginação. Ele aguçou a curiosidade, ela começou a imaginar, se imaginar como Deus. Quando o diabo falou, tu vai ter poder igual a Deus, vai fazer as coisas de Deus, vai pensar igual a Deus, ela se imaginou, né, quem sabe criando as coisas, operando, fazendo, desfazendo. Aí foi uma tentação para que ela comesse do fruto. Mas em outros casos o diabo ele faz com que a pessoa caia na tentação através de lembranças. Por exemplo, alguém que caiu, aonde o homem caiu, é bom que ele não olhe para trás. Por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo ficou novo, se fez novo. Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, corramos em busca do prêmio da soberana vocação. A Bíblia mostra que nós não devemos ficar olhando para trás, porque quando o homem começa a olhar para trás da vida pregressa, das coisas que fez, acaba tendo saudades. Então, no campo da memória que o diabo está agindo. É necessário dizer que a palavra tentação ela aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 17, em Meribá. Quando o povo tentaram a Deus, segundo o texto, e ali eles tentaram a Deus e Deus falou para Moisés bater na rocha e dali surgiu água. E no versículo 7 do capítulo 17 de Êxodo, a Bíblia diz que eles chamaram aquele lugar de Massá ou Meribá. A palavra Massá no original hebraico é o que dá o nome à tentação, porque tentação significa teste. Só que em algumas traduções, naquele caso ali que o povo tentou a Deus, né, tentar, e Deus não pode ser tentado, na verdade Deus fez uma prova, o povo fez uma prova, tentou provar a Deus. Então a palavra tentação, ela no seu significado no hebraico, ela traz duas conotações. Massá, que é provação, é um tipo de teste, e Nissá, que é tentação em si. Qual é a diferença de Massá e de Nissá? Ambas são testes. As duas têm objetivos diferentes e têm algumas coisas diferentes, mas parece ser a mesma coisa, mas não é. Massá ou Nissá tem algumas particularidades que diferem uma coisa da outra. Ambas são testes. Quando foi traduzido para o grego, esta palavra tentação, ela foi traduzida como peirasmos. É uma palavra que aparece 50 vezes na Bíblia. Quando aparece 50 vezes, 20 delas fala que é teste.
e 30 vezes que essa palavra aparece, peirasmos, quer dizer submeter tal pessoa a um teste. Ambas são testes. Qual é a diferença desse massá e nissá? Ou seja, massá é provação, nissá é tentação. Qual a diferença da tentação para a prova? Há uma diferença entre provação e tentação, como há também a diferença entre tentação e pecado. A diferença da provação e tentação é o seguinte: primeiro, os professores. Ambas são um teste, mas os professores são diferentes. Uma, que é a provação, o professor é Deus. A Bíblia diz que Deus prova. Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13 a seguir. Deus de ninguém é tentado e nem pode ser tentado por ninguém. Ele não tenta ninguém. Deus não tenta. O agente da tentação está no capítulo 4 de Mateus, é o diabo. Primeiro, que naqueles dois testes, o teste da aprovação, Deus é o professor, no teste da tentação, o diabo que é o professor. Mas por que professor? Claro, eu sempre falo que com muitas pessoas a gente aprende, né? Com as pessoas boas a gente aprende o que devemos fazer, e com os tolos e as pessoas ruins a gente aprende o que não se deve fazer. Então, o diabo não deixa de ser um professor dentro desse contexto. Agora, a grande questão é que a finalidade de Deus colocar uma prova é para lhe aprovar, para lhe fortalecer a sua fé, fazer com que você suba mais um degrau. É o que o apóstolo falou, é subir degrau em degrau até alcançar a estatura varonil. O homem amadurece, o homem cresce, o homem se robustece espiritualmente quando ele é aprovado, quando ele é provado e aprovado, até ele alcançar a estatura varonil. Já a tentação é como um teste de um professor perverso e cruel que só quer envergonhar aquele aluno, que só quer reprová-lo. Ou seja, faz de tudo para puxar o seu tapete. Enquanto o professor da aprovação ele acrescenta um degrau para o aluno subir, o professor da tentação puxa o tapete para o aluno cair. A tentação, a finalidade dela é envergonhar, é destruir, é abater. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, aliás, versículo 12 e 13, aquele que cuide está de pé, olhe para que não caia, porque não sobreveio a vós tentação senão humana. Mas eu acho interessante que no contexto diz assim: mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, Deus dará o escape. Mesmo com a vontade permissiva, diretiva e soberana, Deus permite que o diabo te tente, mas Deus permite que o diabo ele só te tente dentro das tuas forças, dentro das tuas possibilidades. E o interessante é que muitas vezes o homem é tentado quando ele já está sendo provado. Por exemplo, uma pessoa que está sendo provada no casamento, está passando por dificuldades no casamento. Aí o diabo coloca uma tentação, coloca uma outra pessoa para que aquela pessoa tenha um caso extraconjugal, tanto homem como mulher. Isso é um exemplo. Outro exemplo, quando uma pessoa está passando por dificuldades financeiras, isso é uma prova. Aí dentro daquela prova o diabo coloca um dinheiro fácil, ou uma proposta indecente para que a pessoa venha a obter lucros a partir dali. Então a pessoa na prova agora é tentada. Ou seja, o diabo começa a trabalhar nos pontos fracos, naquilo que te prova, naquilo aonde Deus está te provando. O diabo muitas vezes também estará te tentando para que na pouca força, quando você está sendo provado, você tem pouca força, naquela pouca força você ceda à tentação. Mas bem-aventurada é a igreja de Filadélfia, porque a Bíblia diz que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A Bíblia mostra que ali em Jó, no capítulo 1, quando Jó ele passou por um grande processo, ele foi tentado a negar a Deus, mas ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Está no versículo 21. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó ele acabou aniquilando a soberba pessoal, aquilo que seria a sua presunção, né? O homem, ele nasce com isso, com o desejo de ter, de ser, de poder, mas Jó se aniquilou. Então foi um grande exemplo de alguém que quer vencer. Em meio das provas, aniquile-se a si mesmo. Faça como Jesus, em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que há de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, se coloque, se submeta à vontade de Deus, seja obediente a Ele. O salmista no Salmo 95, verso 8, ele falou que não sejais, eu não tenho um coração duro, vou colocar nas minhas palavras, como os israelitas, os vossos pais, que lá em Meribá, né, passaram por aquele momento de prova, tentaram a Deus.
Mesma coisa, por exemplo, Jesus no capítulo 4 de Mateus, na sua tentação, ele estava naquele processo, faltou pão. E na falta do pão, aí o diabo tentou Jesus para que ele transformasse pedra em pão. Então imagina aí, no meio da prova, o diabo ele vem também com as suas tentações. Quando o homem ele passa pela prova, ele é aprovado, aí Deus coloca ele em um degrau além. E quando o diabo tenta o homem, e quando o homem é tentado, e ele cede à tentação, o homem cai mais um degrau. Deus faz com que o homem suba e o diabo faz com que o homem desça. Mas a tentação que está no campo das ideias, da mentalidade, no campo das memórias, a Bíblia diz que o pecado, ele nasce com a tentação, ele nasce ocultamente, ele cresce gradativamente, mas ele só se manifesta publicamente. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 13, que o homem ele é tentado quando atraído e seduzido pelas suas próprias concupiscências, ou seja, pelos seus próprios desejos, porque tentação é isso, é desejo para as coisas proibidas, em suma. Então, quando o homem é atraído pelos seus próprios desejos, nessa atração, nessa sedução, ele dá luz lá dentro de si ao pecado. O pecado ele nasce com a sua cobiça. Quando o pecado nasce, a Bíblia diz que quando o homem pratica, aí gera a morte. Então, antes do homem praticar, isso está em Gênesis capítulo 4, Deus desceu para falar com Caim, antes que Caim praticasse, o pecado havia nascido no coração dele, o desejo de matar o irmão dele. O desejo é pecado, mas não é tão grave quanto aqueles que o cometem. Então, até o homem cometer, ele pode abortar aquele pecado que nasceu, ou seja, é um filho indesejável ao pecado quando nasce. Então, ele tem que ser abortado para que ele não venha a ser praticado e manifesto publicamente. Quando o homem ele pecou diante de Deus, ele trouxe no seu DNA as terríveis consequências para a humanidade. A primeira, as consequências na sua consciência. A Bíblia diz no capítulo 9 de Hebreus que Deus limpará a nossa consciência das obras mortas, ou seja, o homem passou a ter dura cerviz, a perder a misericórdia, a desenvolver algumas psicopatias. Ou seja, perceba o homem como o Lameque, que era um verdadeiro psicopata, ele matou um homem só porque olhou feio para ele e olhou para suas duas mulheres. Então, imagina aí um homem, como disse Paulo, né, que nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmo, soberbo, ingrato, inimigos de pai e mãe. Ele dá 18 características de um homem perverso e um verdadeiro psicopata. Então essa psicopatia ela se desenvolveu a partir da queda. O homem teve a sua consciência cauterizada, ou seja, o seu coração foi concretado. Ele passou a não ter a mesma afinidade, a mesma sensibilidade com Deus, ou seja, aquela sensibilidade como tinha de ver as coisas conforme a ótica de Deus, ele perdeu. E agora houve uma transmissão hereditária, ou seja, os filhos do homem, dos homens, nasceria agora herdeiro dessa natureza adâmica, dessa natureza pecaminosa. Houve um grande conflito teológico a respeito disso aí. Um grande comentarista da Bíblia, isso do 4º século da igreja, era o Pelágio de Bretanha, e esse Pelágio de Bretanha, ele desenvolveu aquilo que é conhecido hoje como o pelagismo. E o pelagismo dizia o seguinte, que todo o conceito moral do homem, né, as inclinações do homem, o homem ele tem possibilidades ou não de pecar, o homem ele pode ser perfeito em si. Deus fez com que o homem nascesse perfeito, e se ele quiser continuar perfeito, ele tem possibilidade de assim o ser, se ele se abstesse das coisas ruins. Baseado, por exemplo, no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 29, Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito. A Bíblia King James diz que o homem se perdeu pelas suas invenções. Então, é uma tradução, eu até inclusive gosto da tradução King James, fala que o homem se perdeu pelas suas invenções. A grande questão que Pelágio falava é que, por exemplo, o homem nasceu perfeito e ele pode crescer perfeito. Aí Santo Agostinho trouxe aquelas literaturas de Pelágio, refutando, combatendo como uma grande heresia para a época. Inclusive no concílio de Efésios, no concílio de Éfeso, Pelágio ele foi condenado como herege por conta dessa sua teologia, porque em parte está certo, mas em parte está errada. Porque como Agostinho falava, Santo Agostinho defendia o pecado original, isso quer dizer que o homem já nasce com pecado. Como o salmista falou, em pecado me concebeu a minha mãe. Então quando a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus fez o homem reto, isso quer dizer o primeiro homem.
Então Santo Agostinho defendia a tese que dizia o seguinte, que o primeiro homem ele teve a opção de pecar ou não, isso Adão. Já o segundo a seguir, ou seja, até nós, só temos a opção de pecar, infelizmente. A opção de não pecar nós não temos, nós não nascemos. Agora, claro, que a graça se revelou, a graça se manifestou, e isso não vem de vós, Efésios 2, 6 e 8, não vem de vós, é dom de Deus. Quando essa graça se manifestou, através do Espírito Santo, nos deu força, nos deu capacidade de dizer não ao pecado. Mas isso não quer dizer que nós não temos pecado. Em João, no capítulo 1 da sua primeira emissiva, versículo 8 e 9, diz assim, primeiro versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas João diz assim, versículo 8 e 9, que se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Então, se o homem é mentiroso, ele não é de Deus. João 8,44 diz que o diabo é pai da mentira. Agora, parece que há uma bipolaridade em João, se você for ver lá no capítulo 3, 2 capítulos depois, o mesmo versículo 8, João diz assim, que aquele que comete pecado é do diabo. Imagina que ele diz que aquele que disser que não tem é mentiroso, ou seja, é do diabo. Mas aquele que comete é do diabo. Então, se olhar assim, superficialmente, parece que todo mundo é do diabo. Mas não, João em um texto falou aquele que disser que não tem, ou seja, ter nós temos. Só que João diz no capítulo 3, aquele que comete, ou seja, cometer nós não podemos. O pecado está em nós temos o pecado. Agora, cometer é uma opção de cada um de nós. Aí é que entra o livre-arbítrio, o domínio próprio, se eu quero fazer ou não, sabendo as consequências dos meus erros. Isso é Bíblia. E depois da queda, até a terra sofreu com todo o ecossistema, a fauna e a flora jamais foram a mesma. Nasceram espinhos e abrolhos, ou seja, as dificuldades ecossistemáticas ou a dificuldade no ecossistema nasceu a partir dali. Terremotos, maremotos, vulcões, vendavais, tempestades, foram todos consequência do erro do homem. Por exemplo, quando se fala em aquecimento global e tantas outras coisas, se a gente for perceber, até hoje são consequências do pecado humano, porque através, por exemplo, da ganância, da vontade de ter, de obter, de possuir, o homem ele destrói a natureza em busca do progresso. Não sou contra o progresso, mas a grande questão é que em nome do progresso, o homem destrói o ecossistema, destrói a fauna e a flora, ou seja, a terra geme com dores de parto como uma mulher parturiente. E este gemido da terra, o eco do gemido da terra, é ouvido por Deus. Deus sabe quanto a terra sofre por conta da queda do homem. Então, o homem ele pecou e desenvolveu outros pecados a partir da queda e fez com que a terra também padecesse, pagasse até hoje pelas questões dos seus pecados, não só do pecado original, mas de todo o pecado que veio como um efeito em cadeias, né? Destruindo aos poucos todo o ecossistema. E por último, como consequência de tudo isso, o homem passou a conhecer as três mortes. No capítulo 2 de Efésios, aos Efésios, Paulo diz que o homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. Então o homem estava morto. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12 a seguir, diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Ou seja, uma vez morto, né, morremos, estávamos mortos e Jesus nos sepultou com ele. E quando Jesus nos sepultou com ele, agora, da forma que ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Ou seja, nós fomos vivificados pelo seu poder, como uma nova criatura. Nós renascemos literalmente da cinza. Mas o homem sem Deus ele está morto, porque o pecado entrou na terra para isso, para trazer morte. Os três tipos de morte. Primeiro, morte moral, que isso quer dizer morte espiritual. O homem estava espiritualmente morto. A segunda morte é morte física, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 6, Romanos, versículo 23, o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Era impossível o homem viver agora eternamente. Deus fez o homem para ter uma vida eterna e uma imortalidade em seu corpo e uma vida eterna diante de Deus. Só que essa barreira foi destruída, foi bloqueada, porque o homem conheceu o pecado e agora havia um abismo entre o homem e Deus. Jesus veio para ser a ponte, ser a religião, religião, para nos reconciliar novamente com Deus, que é a fonte de vida eterna. Então, no momento que o homem pecou, agora o homem estava distante de Deus e morto. O homem distante de Deus, ele agora estava morto.
Então a primeira morte seria a morte moral. Alguns dizem que morte moral e espiritual são diferentes. Eu traduzo como a mesma coisa, porque o homem moralmente morto ele não pode estar espiritualmente vivo. Ele está espiritualmente morto quando também está moralmente morto. Então, morte primeiro espiritual, morte física e morte eterna. Não que seria morte eterna, é o homem passar a eternidade distante de Deus, condenado ao inferno. A pior coisa do inferno não é o fogo que não se apaga, não é o bicho que não morre, mas é o fato do homem estar distante de Deus por toda a eternidade, passar a eternidade ausente de Deus. Então, quando o homem ele vive distante de Deus, ele não consegue desfrutar da fonte de vida. Mas Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Então, próximo a Jesus, o homem vai conhecer o que é vida. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz que ali estavam homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, com palmas nas mãos e adorando a Deus. Naquele contexto, versículo 14, João diz, esse que está vestido de veste branca, quem são e de onde vieram? É uma pergunta que o ancião faz, e a resposta é, esses são os que lavaram as suas vestiduras e se passaram, e as embancriaram no sangue do Cordeiro e passaram por grande tribulação. Por isso estarão no céu e entrarão pelas portas. O Cordeiro que está sentado no trono o apacentará de dia e os conduzirá à fonte de vida. Então é o Cordeiro que conduz o homem a essa fonte de vida para que o homem tenha vida e a tenha com Deus. Então essas foram as consequências da queda. A última delas e a pior de todas foi essa morte. Morte física, espiritual. Primeiro, morte espiritual. Morte espiritual, que é a mesma morte moral. Morte física, o homem passou a conhecer a morte. E morte eterna, o homem viver distante de Deus. Essa foi a nossa pré-aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha contribuído com você, com o teu aprendizado, com o teu plano de aula. Eu gostaria de pedir mais uma vez, divulgue essa mensagem, compartilhe o conteúdo desse canal. Desse lado aqui, deixe o seu, desse lado aqui, deixe o seu joinha, deixe o seu like e desse lado, faça a sua inscrição, você que não é inscrito. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, fiquem na paz. Deus abençoe em nome de Jesus.